errado aqui, caralho, show de bola. Bom, bom dia, então. Gente, assim, eu vou colocar aqui, no final do nosso encontro de hoje, eu vou fazer uma pequena chamada para poder o pessoal que está participando das aulas, tá? A nota da terceira etapa vai ser em função exatamente dessa presença, né, dessa participação. Claro, tem também as atividades que vocês estão fazendo, e há um material que o Genival está dispondo a vocês lá na própria escola, né? Vocês vão pegar esse material, vão fazer, resolver, depois devolve e a gente depois corrige para poder tirar a nota, a partir daí a nota da terceira etapa, tá certo? Então, não sei se vocês estão chamando por turmas, né? Eu sei que o EJA já foi convidado já a buscar o material, não sei se vocês do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, já o foram, né? Mas o pessoal do EJA já foi, tá certo? Já, né? Então, que bom. Então, vocês devolvem lá e aí a gente faz a nota a partir daí, tá certo? Então, eu vou mostrar aqui ela para vocês e a gente vai ver, a gente vai ler um pequeno texto que é o motivo da aula de hoje, vai ser esse texto, depois a gente vai conversar um pouco a respeito dele, certo? Vou apresentar aqui a tela, compartilhando. Pronto, aqui nós temos aula de português, literatura, professor Aldo, turmas primeiro ano, né? Então, nós vamos ver esse textozinho aqui na sequência. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que vive de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimados. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro o leite, mas as finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Eu vi o meu semblante numa fonte, dos anos ainda não está cortado. Os pastores que habitam este monte, com tal destreza toca a sanfonia, que inveja até me tem o próprio Alceste. Ao som dela concerto a voz celeste, nem canto letra que não seja minha. Graças, Maria Bela, graças à minha estrela. Eu creio que esteja faltando bem aqui um verso. Os pastores que habitam este monte sentem o poder do meu cajado, né? Eu acho que faltou aqui colocar esse versozinho aqui, tá bom? Então, vamos voltar mais uma vez ao texto. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimados. Tenho o próprio casal e nele assisto, dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite, mas as finas lãs de quem me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Eu vi o meu semblante numa fonte, dos anos ainda não está cortado. Os pastores que habitam este monte sabem o poder do meu cajado. Quem inveja até me tem o próprio Alceste. Ao som dela, concerto a voz celeste. Nem canto letra que não seja minha. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. E aí eu vou voltar aqui, vou minimizar essa tela aqui, vou fazer um questionamento aqui. Vocês acham que esse texto está parecido com alguma coisa que a gente viu nos encontros passados sobre o Barroco? O texto é de difícil entendimento? Faça essa reflexãozinha. Você entende facilmente esse texto? O que é que predomina nele? A ordem direta ou a ordem inversa? O ambiente em que está situado aí o eu lírico está em que ambiente? Está na cidade, no meio urbano? Está no meio rural? 2 segundos para vocês pensarem aí e fazer uma pequena reflexão, certo? Vamos, então, fazer uma rápida avaliação aqui sobre esse texto, né, as características dele. O cenário em que ele se encontra, o meio urbano ou é o meio rural? A gente percebe claramente que nós estamos aí no meio rural, né, no campo, certo? Nós temos aí o campo, meio rural, né? Nós temos aí
palavras que nos lembram o meio rural, como, por exemplo, gado, tem o próprio sítio, casal. A palavra casal aí é igual a casa, sítio, né? Uma fazendinha. Então, tem o próprio casal e nele assisto. Das brancas ovelhinhas, olha aí, ovelhinhas, tiro leite e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Depois ele vai usar a palavra fonte, né? Depois ele vai usar a palavra sanfoninha. Tudo isso nos lembra bem o que a gente pode dizer, que nos lembra bem o meio rural, o meio campesino, né? E esse lugar, será que existe, né? Será que esse lugar existe no mundo? Será que é mero fruto da imaginação do autor, né? Ou seja, ele se sente o indivíduo. Interessante é que ele vai usar uma expressão interessante. Aqui, então. Ele vai utilizar um termo bem interessante que é os pastores que habitam este monte, com tal destreza, que os pastores que habitam este monte sentem o poder do meu cajado. Então, a gente percebe aí que há um certo contraste, né, do que o eu lírico fala, né, porque o eu lírico ele vai se colocar aqui, ele se coloca como um homem simples, mas ele diz aqui, ó, não sou algum vaqueiro, não sou um vaqueiro qualquer, né, não estou aqui meramente tangendo gado. Depois ele vai dizer, os pastores que habitam este monte sentem o poder do meu cajado. Aí a gente percebe que ele realmente é um indivíduo diferente dentro daquele ambiente. Ou seja, é como se ele estivesse nesse ambiente, mas ele não fizesse parte dele. Né? Ele gostasse do ambiente, ele quisesse estar nesse ambiente, e ele imagina todo esse ambiente, mas ele vai se deslocar dele. Né? Eu, Marília aqui é o interlocutor dele, né? A sua bela Marília, não sou algum vaqueiro, ou seja, não sou um vaqueiro qualquer, que vive de guardar lei o gado, de tosco trato, de expressões grosseiras, dos frios gelos e dos sóis queimados. Porque os vaqueiros que habitam aquele monte ali, ao qual ele se refere, esses vaqueiros, eles são humildes, eles têm expressões grosseiras, eles são queimados pelo sol, queimados pelo gelo, né? E ele vai dizer também, tem o próprio casal e nele assisto, quer dizer, nele moro, dá-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro leite, e mais as finas lãs de quem me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Ou seja, ele não é um qualquer, ele é um homem, digamos assim, distinto daquele ambiente, mas o ambiente no qual ele está, com certeza, é um ambiente humilde, um ambiente simples, né? E faltou a palavra vaqueiro aqui, né? Para a gente caracterizar bem esse ambiente no qual o eu lírico, lembrando que eu lírico é a voz que a gente ouve no poema, né? Então, o eu lírico aí, né, a gente percebe bem que ele se encontra num ambiente, no campo, no meio rural, num ambiente campesino, né? E o eu lírico, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um indivíduo aí que é vamos dizer, que ele seja um pastor, ou seja, aquele indivíduo que tange o gado, aquele indivíduo que guarda o gado, apesar de ele dizer que não é algum vaqueiro, algum pastor, né? Mas ele é um pastor, é um indivíduo que está ali cuidando da sua terra. Ah, professor, mas isso aí é meio contraditório com o que ele vai afirmar sobre o fato de não ser algum, mas ele se coloca como um pastor, aquele que tange as ovelhinhas, que tange o gado, aquele que cuida do seu rebanho, né? E aí a gente vê a semelhança do texto. Com que época a gente vai encontrar essa semelhança? Com o período medieval ou com o período clássico? O que é que você acha? Deixa eu ver aqui se alguém falou alguma coisa, minimizar um pouquinho aqui, lá. Gente, você acha que o meio no qual ele está aí está mais parecido com o medieval ou com o meio medieval? Parece com o medieval. No medieval, que as pessoas tangiam o gado e tal, é mais ou menos isso, né?
Meio rural, exatamente, muito bem. As respostas estão vindo aqui, ó, não dá para não dá para ouvir ainda, né? Período medieval. Gente, na verdade, quando ele usa a palavra Alceste, ele está se referindo a uma entidade mitológica, tá certo? Alceste lá, que toca sanfonia, né? Ele diz, a minha sanfonia inveja o próprio Alceste. Alceste é uma figura mitológica, tá certo? A mitologia está diretamente ligada ao período clássico. Nós não vemos aí, em nenhum momento, a gente consegue visualizar, né? A gente consegue visualizar o elemento religioso, o elemento igreja, né? E quando a gente fala em época medieval, Idade Média, a primeira coisa que nos vem à mente é o poder da igreja, é o valor que a igreja tinha para as pessoas, o modo como ela se impunha às pessoas, né? O barroco, ele fala muito na igreja, ele fala muito no pecado, fala muito do perdão. E aqui a gente percebe que não, que ele esquece esse assunto de igreja, né? Esquece a questão do pecado, do perdão, e ele faz um texto voltado para uma menina, né, chamada Marília. Ela é o seu interlocutor, nós jamais vamos ouvir a voz da Marília, mas ela é o interlocutor, é a ela que ele dirige as palavras, e ele usa aqui uma linguagem direta. Eu não sou algum vaqueiro. Observe direitinho aqui, ó, sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Olha aqui, ó. Então, nós temos aqui a ordem direta. Eu não sou algum vaqueiro. Temos aqui uma oraçãozinha adjetiva, que viva de guardar alheio o gado. O verbo transitivo direto aqui, ó, guardar, e na sequência aqui, o objeto direto, alheio o gado, né? De tosco trato, de expressões grosseiras, dos frios gelos e dos sóis queimados. Então, nós percebemos que, ó, eu tenho sujeito, verbo transitivo direto, próprio casal, objeto direto. Eu assisto nele, ó. Então, nós temos aqui o gosto pela frase simples, pela ordem direta, né? Diferente do que a gente viu no barroco, né? A voz correndo voa, braços sagrados nesta cruz sacrossanta descobertos, pois para castigar-me estáis, para não castigar-me, para receber-me estáis abertos e por não castigar-me estáis cravados, né? Então nós temos aí uma linguagem mais rica, uma linguagem mais complicada, nós temos o gosto pela linguagem inversa, né? Aqui não, aqui nós temos o gosto pela linguagem direta, nós temos a frase mais simples de se ouvir, mais simples de se compreender. Algumas palavrinhas aqui como casal, que a gente não usa hoje, né? No sentido de casa, de sítio, né? Deixa eu ver aqui. O restante, todas as palavras são bem conhecidas nossas, né? Lãs, ovelhinhas, estrela, ou seja, uma linguagem direta, uma linguagem bastante objetiva, né? Então, nesse caso aí, a gente vai perceber que esse texto ele tem uma relação estreita com a Idade Clássica, né? Pelo menos com aquilo que a gente conhece como clássico. E temos uma referência constante, nós vamos ter nesse tipo de texto uma referência constante à mitologia grega. Ou seja, onde é que nós tivemos a mitologia grega? Lá na Idade Antiga, na Grécia, e depois os poetas árcades, os escritores classicistas, né, como Camões, que usavam muito a questão do elemento clássico, do elemento mitológico, tá? Então, esse elemento aí que vai coroar esse nosso texto, certo? Então, a gente tem aqui, ó, já tendo essa semelhança com a época clássica, nós temos o Eulírio, que é um pastor, que fala de amor, fala de si para uma moça, se apresenta para ela, né? E temos aqui o cenário, o meio rural, uma referência clara ao meio rural. Esse gosto pelo elemento simples, né, a gente vai perceber, a gente vai chamar isso de bucolismo. Quer dizer que aquele que é bucólico está ligado ao campo, ligado ao mundo simples, exatamente. E aí nós vamos aqui observar o seguinte, nós não estamos diante de uma literatura barroca, nós estamos diante da literatura que a gente vai denominar de arcadismo. O arcadismo é a literatura que vem logo após o
o barroco, né? A gente já falava, né, no nosso programa, exatamente, depois do barroco, nós temos a literatura classicista, primeiro o trovadorismo, depois o classicismo, depois o quinhentismo, depois o barroco e agora o arcadismo. Então, o arcadismo, ele é esse retorno, digamos assim, ao período clássico, né? A época clássica. Nós estamos aí Arcádia. Arcádia era de acordo com a mitologia grega, o próprio nome Arcádia já nos remete à mitologia grega, né? Arcádia era um ambiente que havia na mitologia grega, em que os pastores viviam de bem com a natureza e, consequentemente, com a arte. Né? Então, nós temos aí um retorno a essa Arcádia. Então, mas a Arcádia, ela não é algo imaginário, exatamente. O poeta desse momento, né, desse período, ele se acha nessa Arcádia. Ele reinventa essa Arcádia para retornar até ela. O mundo muito complicado, mundo barroco muito complicado, cheio de inversões, cheio de dualismos, cheio de conflitos interiores. Então, o poeta, desse período, ele vai sair dessa confusão urbana. Né? Ele vai sair do meio urbano e vai buscar o mundo, digamos assim, bucólico, né? O mundo meio rural. Mas esse cara, ele não podia não ir para uma cidade realmente pequena, como Beberibe, como Cascavel, e se esconder lá, não. Não, porque ele tinha compromissos sociais com o meio urbano. Geralmente, esses caras eram juízes, eram comerciantes, né? Então, como eles não podiam sair do seu meio urbano, porque ele tinha compromisso social com esse meio urbano, ele se fingia de pastor. Olha aí, ó, nós temos aqui um fingimento, né? Ele se fingia de pastor, de homem simples, para poder habitar o meio rural, né? Ou seja, se fingia para poder se parecer com aquele meio. Então, por exemplo, esse pastor aqui que se diz, né, eu, Maria, não sou algum vaqueiro que vive de guardar ali o gado, de tosco trato, de expressões grosseiras. Tem o próprio casal e nele assiste. Esse pastor, na verdade, ele é juiz de direito da comarca de Vila Rica. Chama-se Tomás Antônio Gonzaga, né? Então, Tomás Antônio Gonzaga se traveste desse humilde pastor para fazer a sua literatura fingida, a sua literatura de fingimento, que a gente vai chamar de arcadismo, né? O arcadismo aqui, bora logo, 10 aqui. O arcadismo, pronto. Pronto. O arcadismo tem início aqui no Brasil no ano de 1768, com a publicação de obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa. Né? E aí nós temos agora um período diferenciado do barroco. Diferente do barroco, nós temos agora um poeta que vai fingir que mora no meio, sim, no campo. E lá, claro, toda literatura tem um propósito. Né? Essa literatura, o propósito dela é exatamente pregar a filosofia chamada iluminista, a filosofia da época. Ele vai fazer isso através da sua poesia, tá bom? Então, a gente hoje inicia o estudo sobre o arcadismo. Lembrando, voltando um pouquinho, nós estudamos o trovadorismo, suas cantigas, né, cantigas medievais, cantiga de amor, cantiga de amigo, cantiga de escárnio e maldizer. Estudamos o classicismo e vimos o retorno ao período clássico. E aí depois estudamos a literatura chamada quinhentismo, que é a literatura a respeito do Brasil, e a literatura também chamada de aquela literatura que trabalhava no índio a necessidade de ele se tornar católico, né, deixar a sua crença católica, ou seja, uma literatura catequista. Na sequência, nós vimos o barroco e o seu conflito, a sua dualidade, pecado versus perdão, céu versus terra, inferno, ou seja, uma literatura
bastante complicada, cheia de inversões, cheia de antíteses. Ah, professor, você falou que o Gregório de Matos, quando ele escrevia poesias satíricas, ele usava uma linguagem simples, porque ele era inteligente, ele sabia que para chegar até o povão, né, fazer a denúncia dele da sociedade baiana da época, ele precisava exatamente usar a linguagem simples. Tá? E agora, iniciando nosso estudo do arcadismo, também chamado de neoclassicismo. Arcadismo ou neoclassicismo, que tem início aqui no Brasil em 1768, com as obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa, o Alceste, né? Então, mas o Alceste, ao qual se referia o pastor Disseu, é esse? Não. Na verdade, Alceste é um elemento da mitologia. E o próprio nome do Disseu, do Alceste, do Glouceste Saturno, que são entidades mitológicas que vão ser resgatadas por esses poetas árcades ou poetas arcadistas, tá beleza? Tá ótimo, então eu vou deixar lá para vocês, eu vou deixar lá uma atividadezinha para vocês irem resolvendo, tá certo? Show de bola, deixe-me fechar aqui, deixe-me interromper aqui a gravação, depois eu vou colocar essa aula lá no